Nós vamos de imediato dar início aos trabalhos do quarto painel do Congresso, que traz como tema a sociedade digital e os novos modelos de relação de emprego. Convidamos para a composição deste painel como coordenador o Dr. Afonso Bandeira Marta, ex-presidente da AGETRA. Como debatedor do painel, o Dr. Álvaro Klein, vice-presidente da AGETRA. E os nossos painelistas, doutora Ludmila Costec Abílio, de São Paulo, com o tema Uberização, novas formas de gerenciamento, controle e subordinação do trabalho. E o doutor Rodrigo de Lacerda Carelli, do Rio de Janeiro, com o tema O Direito do Trabalho no Século XXI. De imediato, nós passamos a palavra ao doutor Afonso Bandeira Marta para a condução dos trabalhos deste painel. Boa tarde, do coordenador da mesa. Agradecimento por estarmos aqui. Vamos de imediato, até, Klein, lembrando de escolher um painel bem que diz respeito comigo. Eu vi no texto o início dizendo sociedade digital. Eu sou uma pessoa que gostaria, digo para os colegas do escritório, que o meu sonho de consumo é retomar a linha de produção daquele antigo telefone celular PT500, porque eu vejo eles, assim, aonde a gente está, eles estão com o telefone, vendo mensagem, se comunicando, a gente vai almoçar, eles estão na mesa, né? Então, meu sonho de consumo é ter a retomada do PT500 e eu vou dar de presente um telefone desse para cada um deles. Então, escolheram, a Mari e o João Vicente escolheram um tema, um painel para mim, que diz assim, a sociedade digital, e eu digo, a minha sociedade, eu gostaria que não fosse tão digital. Mas, enfim, vamos passar logo a painel Sociedade Digital e os novos modelos de relação de emprego. Apresentação, doutora Ludmila Costec Abílio, do seu tema, uberização nas formas de gerenciamento, controle e subordinação do trabalho, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT, do Instituto de Economia da Unicamp, onde realiza seu segundo pós-doutorado em Economia, atualmente pesquisa a uberização do trabalho e suas especificidades no contexto brasileiro. Tem como tema central de pesquisa as relações entre exploração do trabalho e acumulação capitalista no Brasil. Passaria de imediato a palavra para a professora, doutora Camila, para o seu tema. 30 minutos, mais ou menos? O senhor me avisa nos 20? Nos 20? Bom, boa tarde a todas e todos. É uma alegria, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com profissionais do direito, né? Aqui uma perspectiva da sociologia, né? Pensando nessas mudanças do mundo do trabalho e ainda nesse contexto que a gente vive atualmente, né? Tão grave, onde a reforma trabalhista, vamos dizer assim, abre a porteira para a uberização do trabalho, né? O Estado passa a legitimar, né, e promover isso que a gente vai chamar aqui de uberização do trabalho. Então, eu vou fazer uma exposição aqui para vocês, tentando pensar o que é essa uberização do trabalho, quais as especificidades que ela traz para o contexto brasileiro, né, mas, ao mesmo tempo, compreendê-la como algo que é uma tendência global, né, e que vai para muito além dos motoristas Uber. Então, de saída, eu já diria isso, a uberização ela é uma tendência global que está atravessando o mundo do trabalho e que ela atinge diversos setores, né? E a gente pode vislumbrar
advogados se uberizando, professores se uberizando, médicos, fisioterapeutas, caminhoneiros, motoristas, né? A questão é que setores não poderão se uberizar. Então, é uma tendência que atravessa a vida de profissionais de baixa qualificação, de alta qualificação, de países da periferia, de países do centro, né? A gente pode entender a uberização como um futuro possível e generalizável no mundo do trabalho. E ela tomou visibilidade com o Uber, né? Então, falar em uberização, isso já se disseminou, né? Eu acho que é um termo muito bom e complexo ao mesmo tempo, porque remete diretamente aos motoristas Uber, mas, em realidade, os motoristas Uber, como um fenômeno social que hoje atinge aí, só no Brasil, 500 mil motoristas nós temos por baixo, né? Então, um fenômeno social global, né? Ele deu visibilidade a tendências que estão em curso no mundo do trabalho e que não começaram com Uber e não se encerram com Uber, e algumas delas estão se engendrando aí há décadas, né? E agora se tornam visíveis para nós. Então, de saída, o que é essa ideia de uberização do trabalho, né? É a ideia de uma transformação do trabalhador num nano-empresário de si próprio, né? Então, é um trabalhador totalmente disponível ao trabalho, engajado ao trabalho, que se autogerencia permanentemente, que arca com os custos e os riscos da sua atividade, e, ao mesmo tempo, deixa de contar com qualquer tipo de proteção, segurança, direito, qualquer garantia, né? Então, o motorista Uber ele deu essa visibilidade para a gente, né? Mas a gente sabe, todos nós sentimos na pele aqui a possibilidade de nos uberizarmos, se já não nos uberizamos, né, a qualquer momento. Isso é uma coisa que está posta nas condições do quê? Da relação entre inovação tecnológica e o papel do Estado. Essas coisas andam juntas na promoção da uberização do trabalho. Então, de sair dessa ideia o quê? Da redução desse trabalhador, eu gosto de falar que ele não é um microempreendedor, ele é um nanoempresário, né? Ele é um empresário de si próprio que conta apenas com as suas próprias capacidades, tal. Ele não é um empresário, um microempresário, ele é um gerente de si próprio permanente, né? E totalmente desprotegido de qualquer rede de proteção social. E disponível ao trabalho. A gente vai ter que entender isso por quê? Tem uma novidade na uberização do trabalho, que ela traz consigo novas formas de subordinação do trabalhador. Ela traz consigo novas formas de gerenciamento desse trabalhador, ela traz consigo novas formas de organização do trabalho, de controle do trabalho, né? E, então, e isso vai atravessando as atividades com mais ou menos profundidade, né? Então, a gente vai esmiuçar um pouco isso. O que é essa nova forma de subordinação que vai se costurando com a uberização? E aí eu queria pensar com vocês meio historicamente, né, que isso não surge com o Uber, isso não surge com as plataformas digitais. Eu não sei qual a familiaridade de vocês com esse debate. Hoje a gente já está falando até em capitalismo de plataforma, né, que é a ideia do que essas plataformas digitais vão reorganizando a experiência do consumo, vão reorganizando o mundo do trabalho, né, mas isso não se restringe às plataformas, né? A gente fala em capitalismo de plataforma como esse horizonte de uma nova forma de organização, mas tem processos aí que estão sendo engendrados há décadas, né, que levaram a essa possibilidade de agora. Então, nós temos que pensar em globalização, nós temos que pensar em neoliberalismo, né? Nós temos que pensar nas mudanças do papel do Estado na relação com os direitos do trabalho, e nós temos que pensar nas novas formas de organização que foram se engendrando nessas décadas. Então, primeiramente, o que a gente vai ter que entender com a uberização? A gente vai ter que entender que, nas últimas décadas, o que foi ficando claro no desenvolvimento capitalista? Que era possível você dispersar o trabalho, né, em enormes cadeias de produção, em enormes cadeias globais de valor, em enormes redes de subcontratação, e, ao mesmo tempo, você monopolizar
o mercado. Então, se a gente olhar setores do mercado hoje, algumas corporações dominam todo aquele mercado, mas, se a gente olhar bem de perto, elas já não produzem mais nada, né? Quer dizer, houve uma enorme dispersão do trabalho ao longo dessas décadas. Como se deu essa dispersão? Bom, se deu por meio de inovações tecnológicas e, ao mesmo tempo, se deu o quê? Pelo papel do Estado na, vamos dizer assim, desregulação e promoção de fluxos de investimento, fluxos financeiros, né, que vão, vamos dizer assim, circulando de acordo com as realidades de cada país, né? Então, você reafirma o papel da periferia na promoção de um trabalho de baixa qualificação, de baixo rendimento, né, de baixa proteção social. Você concentra o trabalho de concepção, né, em determinados países. Quer dizer, foi se reafirmando algo que já é uma constituição histórica do capitalismo e do papel que cada país ocupa, né? Mas os Estados passam a ter um papel fundamental no incentivo, né, à entrada e saída desses fluxos de investimento, etc. E aí a gente vai vendo isso que a gente chama de globalização hoje, né, que são, então, enormes cadeias de produção onde você dispersa a produção e, ao mesmo tempo, mantém o controle e o gerenciamento sobre essa produção. Eu gosto muito de dar o exemplo da Zara, né? Se eu perguntar aqui, acho que a maioria de vocês conhece a Zara. Aí eu pergunto, bom, o que é a Zara? A Zara é o quê? É uma corporação que fabrica roupas? Não. A Zara não tem uma fábrica, a gente sabe, quando a gente olha a etiqueta lá da nossa roupa, né, que aquilo ali está sendo fabricado em condições análogas à escravidão. Então, a Zara, ela terceirizou completamente a produção material dela, né? Ela terceirizou toda a rede de distribuição, a logística. Quer dizer, eu não sei direito o material, talvez teria que conhecer melhor como é que é a cadeia produtiva da Zara, né? Mas a gente sabe o quê? Que a gente não sabe nem definir direito o que é a Zara. Se a gente olhar a Nike, se a gente olhar tudo isso aqui que a gente consome, né? Todos os nossos aparelhos celulares, todos os nossos computadores, eles estão sendo fabricados no que a gente chama hoje de sweatshops, né, que são fábricas que remetem às condições de trabalho do século XIX, né, em condições extremamente exaustivas, com uma força de trabalho extremamente rebaixada, desprotegida, né, e tudo está sendo fabricado no mesmo lugar. Você vai lá, Apple, Sony, Dell, é a mesma fábrica. A Foxconn, por exemplo, que já esteve aqui no Brasil, é uma montadora, né, que está lá montando aparelhos de diversas empresas. Então, quando a gente olha isso, o que a gente está vendo? A gente está vendo essa dispersão total do trabalho, né? As empresas não produzem mais, mas, ao mesmo tempo, elas mantêm todo o controle e o gerenciamento dessa produção. Então, a roupa da Zara chega no modelo da Zara, em qualquer shopping do mundo, no tempo da Zara, no valor da Zara, né? E na concepção da Zara, que talvez nem foi ela que concebeu, ela terceirizou, etc. Então, nessas décadas, foi ficando claro que era possível, né, você espraiar o trabalho e não perder o controle sobre ele, né? Isso se dá na relação com o Estado, né, a promoção que o Estado tem na promoção dessas cadeias globais de valor, e, ao mesmo tempo, se dá pela inovação tecnológica, que são as tecnologias da informação, né, que possibilitam toda essa interconexão e um controle total sobre a produção. Bom, tudo bem. Aí entra mais um elemento, né, que eu não sei também qual a familiaridade de vocês, que é a história do toyotismo, né? Então, a gente passou, mas não passou, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Não quer dizer que nós superamos o taylorismo, o fordismo, é uma combinação de vários elementos que vão se combinando de novas formas, em novos arranjos produtivos, né? Mas o que veio com o toyotismo? Veio a ideia de o quê? Bom, por que eu preciso ter aquele trabalhador totalmente... Aí eu estou falando aqui do toyotismo de forma ampla, não como simplesmente um método de produção, né?
Por que eu preciso ter aquele trabalhador do Charlie Chaplin, né? Apertando o parafuso o tempo inteiro, controlar o corpo dele permanentemente, ele bater o ponto, eu controlar quanto que ele produz em cada tempo? E se eu jogar para o Charlie Chaplin a possibilidade dele mesmo gerenciar e contribuir com a sua própria produtividade? Essa é a sacada do toyotismo, né? Ele colocou o trabalhador para colaborar com a produção. Então, você vai tendo novas formas de arranjo que combinam ainda o controle da jornada de trabalho, o controle sobre o corpo do trabalhador, com, ao mesmo tempo, um chamado à colaboração e o engajamento do trabalhador na sua própria produtividade. Então, se você olhar a fábrica toyotista, ela está lá dividida em células, em equipes que pensam juntas, que superam os problemas da fábrica, que competem entre si, contam permanentemente com a colaboração do trabalhador, né? E, mais do que isso, pensando aí no toyotismo de forma mais ampla e com os desenvolvimentos tecnológicos, o que vai acontecendo, né? Você vai podendo perder aquela regulação estrita entre o que é tempo de trabalho, o que não é, o que é jornada, e jogando para o trabalhador novas formas dele realizar seu trabalho. O maior exemplo disso é o home office, né? Então, o que é o home office? Eu não sei que hora você acordou, eu não sei quanto tempo você trabalhou, eu poderia saber. Essa é uma discussão da reforma trabalhista, né? Ela regulou o teletrabalho só para o patrão, né? Para o empregado, ela não garantiu nenhum tipo de proteção. Você poderia contabilizar quanto tempo esse cara está logado, né? Por quantas horas foi o trabalho dele, você teria formas. Essas formas não estão sendo elencadas hoje aqui no Brasil e não saberia dizer se em algum lugar do mundo, né? Mas o que está acontecendo no home office? Bom, eu ponho você para trabalhar, né? E você tem que cumprir determinadas tarefas. Se você acordou às 8 da manhã, se você trabalhou no sábado, no domingo, né? Isso não interessa mais. Eu não preciso controlar e disciplinar o seu corpo e o seu tempo de trabalho. Não que não esteja acontecendo aí uma disciplina e um controle, mas são novas formas. Estou falando tudo isso para a gente ver como é que a gente chegou onde a gente está, né? Quanto tempo eu falei só para ver se eu consigo chegar onde a gente precisa chegar também. Tá, eu vou então resumir aqui. O que é o home office, né? É a ideia do quê? Você pode trabalhar por metas. Você pode me entregar um trabalho, e se eu jogar para você o gerenciamento? E se você é mais produtivo à noite do que de dia, né? E por que eu não posso contar com isso? Com o próprio conhecimento do trabalhador sobre seu trabalho, né? Então, vejam que, ao longo desses anos, bom, e aí entram novas coisas que vão contribuindo com essa indistinção entre o que é e o que não é tempo de trabalho, né? Então, por exemplo, você lá às 10 da noite respondendo um e-mail de trabalho. Isso é trabalho, né? Como isso é contabilizado? Há controle sobre isso? Né? Então, a flexibilização do trabalho, que se a gente quiser resumir aí essas décadas, nós vamos pensar em neoliberalismo, globalização, flexibilização de formas muito genéricas, né? Na verdade, do que a gente pode estar falando em geral? Bom, essa relação entre Estado e inovações tecnológicas e as configurações de cada mercado na sua estrutura aí nacional, né, foi gerando, nas especificidades de cada nação aí, né, o quê? Uma crescente perda de medidas sobre o trabalho, né? E uma crescente indistinção entre o que é e o que não é tempo de trabalho. Foi gerando o quê? Vários meios o quê? De eliminação dos direitos do trabalho, né? Isso é uma tendência global. Bom, e mais do que isso, e aí por isso que eu dou o exemplo da Zara e, ao mesmo tempo, o exemplo do home office, né? Foi se gerando o quê? Uma nova concepção sobre o controle, a gestão e a organização do trabalho. Por quê? Porque foi se constatando que era possível dispersar nessas redes, né, e manter o controle até chegar lá na figura do trabalhador. Então, esse trabalhador, eu também posso ir lá
me desfazendo de algumas medidas e de meios de controle sobre esse trabalhador, e isso não significou que eu perdi o controle sobre ele, são novas formas de controle, né? Então, talvez esse trabalhador do home office, muito provavelmente, ele trabalhe mais do que o cara que estava lá no escritório 8 horas por dia, né? Isso é a flexibilização do trabalho. Você vai perdendo as medidas sobre o trabalho e, consequentemente, as formas de remuneração e, consequentemente, os direitos associados a esse reconhecimento, né? Então, esse é um processo de décadas muito bem sucedido, né? E que conta, ao mesmo tempo, com um ataque às forças do trabalho, né? Então, o crescimento do desemprego, essas novas formas de organização, elas vão minando também as possibilidades de resistência, de organização, os sindicatos vão tendo que se repensar nos seus papéis. Quer dizer, a gente vê, hoje, se a gente olhar a reforma trabalhista, a gente vê esse ataque super bem articulado, né, de desmontar qualquer força coletiva do trabalho. Então, é um cabo de guerra, né, e a corda está puxando, está cada vez mais difícil segurar, né. E aí a gente chega, então... e mais um elemento só, que é um detalhe que depois eu vou fechar com essa ideia, né. Surge também a ideia da produção de just-in-time. O que é essa produção de just-in-time no toyotismo, né? É você produzir no tempo da demanda. Então, ao invés de eu ter um estoque enorme, que eu tenho que prever quais são as tendências do mercado, eu tenho que ter um custo enorme com a estocagem disso. Se eu não vendo, eu arco com os riscos, com o prejuízo. O que a produção de just-in-time fez? E ela é fruto do desenvolvimento tecnológico. Ela possibilitou uma inversão, né? As fábricas passam a produzir no tempo da demanda e contam com estoques mínimos, né? E, por exemplo, eu pesquisei a Natura no meu doutorado. Eu não sei se vocês sabem, tem 1,5 milhão de mulheres hoje que revendem Natura no Brasil. Quando eu comecei a minha pesquisa, eram 200 mil. A cada ano, 400 mil, 600 mil, 200 mil por ano, né? Também é um fenômeno social, invisibilizado, talvez, por ser tipicamente feminino, né? Mas é um fenômeno social tão fenômeno quanto um motorista, quanto o que o Uber produziu no mercado, por exemplo, né? Só que isso é uma coisa que existe há décadas. Quando você olha a Natura, você vê numa atividade, e aí também que eu retomo com vocês essa ideia, que tudo é uma grande novidade, mas que, na verdade, são atualizações e generalizações de elementos que são até mesmo estruturantes de um mercado de trabalho como o brasileiro, por exemplo, né? Você olha a Natura, uma atividade que existe aí há décadas, né, que retoma lá a ideia do vendedor de porta em porta, depois se torna uma atividade tipicamente feminina, etc., até chegar a essa multidão de 1,5 milhão de mulheres. Quando eu fui fazer minha pesquisa, eu queria entender como é que a Natura organiza essa história, né? Como é que é possível? Até então, quando eu fiz minha pesquisa, não existia uma loja da Natura e ela era líder de mercado, né? E essas mulheres são 1,5 milhão de trabalhadoras informais. A Natura opera dentro totalmente da legalidade, né, em algo chamado sistema de vendas diretas, que conta com esse sistema de revendas. Mas, para o lado das mulheres, elas são informais. Bom, a Natura simplesmente tem uma produção just-in-time. Eu sou professora, eu revendo Natura. Eu sou dona de casa, eu revendo Natura. Eu vendo na festinha, eu faço disso o meu trabalho. Eu vendo 8 horas por dia, 6 dias por semana. Muitas mulheres fazem isso, né? Outras vendem esporadicamente. Como é que isso dá certo? 1,5 milhão de pessoas. Dá certo porque a produção da Natura transforma, eu gosto de falar que ela transforma informalidade em informação, né? Então, a informalidade da vendedora lá, para dentro da fábrica, é uma informação. Ela é um número num cadastro que está vendendo em determinado momento, né? Assim como será o motorista Uber, né? E o que a Natura faz? Quando essa revendedora vende, ela está produzindo, no mesmo tempo, né? Então, ela não tem custos com isso. Ela não tem custos de estocagem, praticamente. Estou generalizando um pouco, é um pouco mais complexo, mas, praticamente, ela não tem riscos.
E ela transfere uma série de riscos para as revendedoras, que arcarão com riscos da distribuição em relações totalmente informalizadas. Tomam calotes, fazem estoques, não conseguem vender os produtos, quer dizer, é uma enorme transferência. Mas tudo isso para falar para vocês dessa produção just in time, que é você conseguir fazer sua produção no tempo da demanda. O que eu quero chegar aqui, se eu conseguir cumprir tudo aqui, é o quê? Que nós estamos hoje vendo o trabalhador just in time. Né? O que é esse trabalhador just in time? Né? Talvez vamos, então, já começar por ele. Né? Essa ideia do quê? O que é a uberização? A ideia de que você tem um trabalhador disponível que é utilizado no tempo da demanda. Ele vai se tornando um fator de produção. Né? Se ele vai ter descanso remunerado, se ele vai se aposentar, se ela pode engravidar, adoecer, são questões que saem de cena. Né? Ele é responsável por garantir sua própria reprodução e ele é utilizado na exata medida das demandas do mercado. Né? Isso é o trabalhador just in time, isso é o trabalhador uberizado. Então, vou esmiuçar um pouco agora, tendo essa ideia de como foi se organizando o controle, o gerenciamento do trabalho nessas décadas, como que a gente chega na uberização. Né? Então, a uberização ela passa a operar por meio dessas plataformas digitais, né? Mas, por exemplo, se você olhar a Natura, ela já era um modelo de uberização, em alguma medida. Né? Não é que a tecnologia traz tudo. Né? As coisas vão se constituindo aí ao longo do tempo e tomando mais visibilidade por determinadas razões. Então, você passa a ter o quê com a uberização? E isso é uma coisa que também a gente vai ter que entender ao longo do tempo. Né? Se ela se complementa com esses modelos que a gente viu até agora, se ela concorre, né? Eu acho que essas coisas acontecem ao mesmo tempo, por enquanto. Né? Mas ela é uma nova forma de controle, gerenciamento e organização do trabalho. O que ela envolve? Ela envolve uma nova concepção do que é a empresa, ela envolve uma nova concepção do que é o trabalho e o trabalhador, e ela envolve uma nova concepção, uma nova participação do consumidor no gerenciamento do trabalho. Né? O que é essa nova concepção da empresa? Então, se você for lá, e vocês devem acompanhar, né, todos esses embates em torno do Uber no mundo, né, o que o Uber vai falar o tempo todo? Ah, tem vínculo? Não tem? Ele vai falar, olha, ele não, ela, a empresa. A gente fala o Uber, o aplicativo. Né, e aí desaparece que a gente está falando de uma empresa. Né? Então, o que a empresa vai fazer? Ela vai dizer assim, não, eu sou uma mediadora. Na verdade, eu sou uma empresa de tecnologia, né? E eu desenvolvo instrumentos, eu tenho capital para isso, para entrar no mercado, eu tenho tecnologia para isso, eu tenho a força da minha marca para promover simplesmente uma mediação entre trabalhadores, just in time, ela não falaria, mas é isso, né? Com consumidores. Então, o que a Uber está fazendo? Ah, eu tenho uma multidão de trabalhadores que se engajam no trabalho, né? E, do outro lado, eu tenho uma multidão de consumidores. Eu detenho a tecnologia para fazer essa mediação. Né? Então, as empresas elas passam a se apresentar de novas formas. Elas não são mais contratantes. E aí você veja a lógica que isso é novo mesmo e é complexo, porque, de fato, elas não contratam ninguém. Né? Como é que um motorista se torna motorista? Ele adere ao trabalho. Então, é uma lógica, né, que está se distinguindo dessa lógica tão pesada do mundo do trabalho, que é a ameaça da seleção e do desemprego permanente. Então, se você quiser ser motorista, assim como se você quiser ser uma revendedora, assim como se você quiser ser um advogado que se cadastra numa plataforma, né, você só precisa aderir. Né? Então, você adere. Você tem que estar disponível, se autogerenciar para esse trabalho. Você vai entrar com o seu capital, né, com seus custos, com seus riscos, com seu conhecimento, com as suas estratégias pessoais, e você vai aderir. Não tem demissão, não tem seleção. Né? Então, a empresa, de fato, diz, eu só faço a mediação entre quem quer trabalhar e quem quer consumir. Né? Só que operam aí várias formas de subordinação que são difíceis
de mapear, elas não são o Charlie Chaplin na esteira de fábrica, né? É difícil você olhar e entender como é que está se dando a subordinação, né? O próprio motorista Uber tem dificuldade em dizer para você quais são as regras que operam sobre o acesso que ele tem sobre o trabalho, né? Essas regras estão automatizadas nos algoritmos, que aí daqui a um ano a gente conversa de novo sobre Revolução 4.0 e o futuro do trabalho, né? Esses algoritmos eles vão reorganizando a forma de controle sobre o trabalho, né? Eles estão automatizados. Então, operam aí, só que quem que está definindo os critérios desses algoritmos? É a própria empresa, né? Então, ela cria mecanismos de quê? De controle sobre esse trabalhador, uns mais explícitos, outros menos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o trabalhador mais produtivo, mais engajado, que está lá, que dirige mais horas, tal, né, que é mais bem avaliado, né, existem indícios disso, do quê? De que ele tem acesso a melhores corridas, por exemplo. O que é ter acesso a uma melhor corrida? Né? É uma corrida que está mais próxima dele, que vai gerar mais lucro para ele, porque se ele tiver um custo muito grande de deslocamento, isso é perda de dinheiro e de tempo para ele, né? Tudo está em jogo o tempo inteiro, em relação à forma como ele se gerencia, mas ele está sendo gerenciado, né? Como as tarefas são distribuídas, etc., é algo que está na mão da empresa. Então, a gente olha a empresa, ela aparece como mediadora, mas ela está subordinando esse trabalhador e controlando o trabalho dele de novas formas, né? Primeiro, ela determina o valor do trabalho, ela determina o quanto ela ganha sobre esse trabalho, né? E ela determina as regras do jogo. Ela que determina, em meios que a gente não tem clareza, né, como é que ela está avaliando, mensurando e remunerando e promovendo a produtividade desse trabalhador. Isso está acontecendo, né? Só que é difícil a gente mapear. Bom, então a empresa aparece como mediadora, mas ela está realizando uma nova forma de subordinação, né? O trabalhador e a trabalhadora aparecem como esses nanoempresários de si próprios, né? Que não têm nenhuma garantia, nenhum direito, né? E contam o tempo inteiro com a sua estratégia de sobrevivência. Não tem demissão, né? Não tem contratação, mas tem uma concorrência permanente pairando sobre os ombros dessas pessoas, né? E elas vão desenvolvendo as suas estratégias de sobrevivência, né, em meio a essa crescente concorrência, que é igual à Natura. Começou lá com 50 mil, hoje tem 1,5 milhão. Quem sobreviveu vivendo disso é porque tem muito know-how ali para se manter, ou muito capital, não sei, né? É difícil você se manter. Eram 50 mil, hoje é 1,5 milhão, né? Bom, então esse trabalhador ele tem essa nova configuração de ser um nanoempresário de si próprio, subordinado a uma empresa que não o contrata, que diz que só media, mas, ao mesmo tempo, estabelece todas as regras do jogo e o controle sobre esse trabalhador. E entra uma terceira figura, que é a do consumidor, né? Então, o que é isso? De novo, gente, é possível terceirizar o gerenciamento até para o consumidor, sem perder o controle sobre ele, né? Quem executa a avaliação do motorista? Somos nós lá com as estrelinhas que nós damos, né? Isso, para alguns é bobagem, alguns levam a sério, né? Mas o que nós estamos fazendo ali nesse momento? Não eu individualmente ou você, a multidão de consumidores, né? Nós estamos avaliando a produtividade daquele consumidor e ranqueando. Então, a gente executa para a Uber um trabalho não pago. Claro que a gente não vivencia isso como trabalho, né? Mas, para o lado da empresa, isso é um trabalho de gerenciamento e que está sendo feito por uma multidão, né? Então, são novas configurações disso. E precisa dessa multidão. E vejam como a gente confia no nosso papel, hein? Tudo que a gente vai fazer hoje, de internet, de Uber, de aplicativo, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente vai lá ler as avaliações, né? Porque a gente sabe que a multidão é boa nisso, né? Esse negócio deu certo, né? Essa forma de controle do trabalho ela é extremamente eficaz. E aí, já avançando um pouco mais na discussão,
Isso foi criando novas formas de certificação e controle sobre o trabalho, que não passam mais pelas figuras clássicas, que eram definidas por mediações públicas. Então, a certificação da qualidade do trabalhador Uber está onde? Está nas estrelinhas que a multidão atribui a ele, né? Tantos serviços que a gente acessa hoje, o Airbnb, tantas coisas que a gente faz na internet. Tá tudo bem? Todas essas coisas que a gente faz estão passando o quê? Por essa nova forma de certificação que é feita pela multidão de consumidores, né? E, gente, se por um lado é uma nova forma de certificação via consumo, do que é? Se é época de eleição, é assim. Tem que ser, tá bom. Ah, tá. Gente, ao mesmo tempo, essa nova forma de certificação também constitui uma nova forma de identidade profissional. O motorista Uber e o taxista, eles fazem a mesma coisa, basicamente, né? Só que o taxista, ele é um profissional taxista. O motorista Uber, ele é um trabalhador amador, né? Assim como a revendedora Natura. Ela não é uma profissional das revendas, né? Ela se engaja ali do jeito que ela quer, etc. Naquele momento, ela é uma trabalhadora amadora, né? A constituição da identidade profissional desse trabalhador é totalmente diferente, né? E não passa por uma série de certificações, inclusive as associadas ao quê? Aos direitos do trabalho, certo? Então, esse autogerente de si, que hoje resolve virar um motorista, que se engaja, ou eu resolvo virar dona de uma pousada que é a minha própria casa, né? A gente pode virar, tem vários tipos de trabalho amador que nós estamos fazendo, cada vez mais, né? Para a gente entender como a uberização, ela trata de coisas muito amplas aí, que estão atravessando o mundo em vários aspectos da nossa experiência social. Eu já explodi muito o meu tempo? Eu vou... Tá, eu vou pode ser 5? Tá. Só para contar um pouco para vocês isso, assim, aí eu vou fechar falando rapidinho da reforma trabalhista, que são muitos aspectos mesmo, para a gente entender isso como é um fenômeno social total, vamos dizer assim. Ele não se refere simplesmente à transformação de uma relação de trabalho, né? Ele se refere à nossa concepção do que é trabalho, às nossas formas de engajamento, à nossa experiência do consumo e às formas como as empresas podem reorganizar o mundo do trabalho, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do termo crowdsourcing. A gente vê agora crowdfunding, a multidão lá financia um evento, né? O que é o crowdsourcing? Você tinha o outsourcing, que era esse termo para determinar as terceirizações, certo? Você externalizava a fonte do seu trabalho, né? O crowdsourcing, ele joga o quê? O trabalho para a multidão. Então, por exemplo, uma multidão de revendedoras Natura, uma multidão de motoristas Uber, uma multidão de professores que aderem a uma plataforma e dão aula de acordo com o ensino à distância online, de acordo com a demanda, etc. Isso é crowdsourcing, né? Isso tem vários níveis. Desde o YouTube da vida, onde... O que é o YouTube? O que é o Facebook? Somos nós lá, preenchendo aquilo e dando valor para aquela plataforma. Isso é crowdsourcing, não é trabalho para a gente. Para o lado do Facebook, a gente até podia dizer que a gente trabalha para o Facebook. A gente não tem a experiência do trabalho, mas sem a nossa atividade aquilo não existe, né? Isso vai a vários níveis. A Amazon hoje tem uma plataforma que chama Amazon Mechanical Turk, que você tem lá milhares de pessoas cadastradas do mundo inteiro, de determinados países, que são executoras de tarefas online, tarefas repetitivas que ainda não podem ser automatizadas, tipo reconhecer um número num recibo e preencher esse número em outro. O cara ganha 1 centavo por tarefa que ele realizar. Tem pessoas que estão vivendo disso, né? E você não tem como legislar sobre a hora de trabalho desse cara. Ele é um inglês, mas a hora de trabalho dele não corresponde à hora inglesa. Ele é um cara que está ali na plataforma online. Isso é crowdsourcing. Para dar um último exemplo, para vocês verem os níveis que isso vai, as corporações hoje têm seus setores de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, contam com crowdsourcing.
A NASA, a Procter & Gamble, a Johnson & Johnson estão conectadas hoje a um site que chama Innocentive, onde você tem uma multidão de cientistas cadastrados, que aderiram, que se autogerenciam, que arcam com os riscos, com os custos. Podem até ter empregos, certo? Mas, naquele momento ali, são trabalhadores amadores. Você tem uma multidão de pessoas ali, e essas empresas, por exemplo, a Colgate precisava pôr bolinha de ar dentro de uma pasta de dente. Ela lança um desafio nesse site. As pessoas tentam resolver. Quem resolver, de acordo com o que a Colgate queria, ganha um prêmio. E a Colgate patenteia isso. Então, vejam, é uma nova lógica de distribuição do trabalho, que pode pegar, inclusive, profissionais qualificados, certo? E que estende os departamentos de pesquisa e desenvolvimento para a multidão, né? Então, a uberização está tratando disso tudo, ela está tratando de uma perda de medidas sobre o trabalho, ela está tratando da indistinção entre o que é trabalho e o que não é, ela está tratando dessa transferência de riscos e custos para o trabalhador, né? E ela está tratando dessa transformação do trabalhador num gerente de si próprio. Para finalizar, e a gente pode conversar mais aí ao longo do debate, a reforma trabalhista, o que ela fez? De forma muito refinada, né, e, ao mesmo tempo, perversa e brutal, ela está promovendo a uberização do trabalho, né? É algo inédito isso, a forma como o próprio Estado veio e legisla a favor da uberização. Então, ela pega a figura do autônomo exclusivo, que é uma legalização da pejotização, certo? E a figura do trabalhador intermitente, que nada mais é do que você uberizar o trabalho formal, né? É uma informalização por dentro do trabalho formal. Você vai ser um seletista, né? Só que você é o quê? Um trabalhador disponível. Você é recrutado ao trabalho de acordo com as demandas do empregador, você não tem a menor previsão sobre o quanto você ganha, o quanto você vai trabalhar, e provavelmente você vai se envolver em diversas tarefas ao mesmo tempo, né? Então, o mundo do trabalho está levando a gente, né, essa desconstrução das mediações publicamente constituídas de forma muito eficaz, né? E nós temos hoje, de fato, meios de promover a nossa própria adesão, nossa subjetividade também está sendo cada vez mais forjada para isso, né? A gente adere ao trabalho, a gente se autogerencia e cada vez a gente conta com menos proteções e seguranças que eram historicamente associadas ao trabalho. Ainda tinha mais coisas para falar, mas eu vou encerrar por aqui. Obrigada, gente. Findo a primeira parte do painel, em seguida, professor Rodrigo Lacerda Carelli, que vai tratar do tema O Direito do Trabalho no Século XXI. Professor Rodrigo Carelli, professor de Direito do Trabalho e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Ciências Humanas, em Sociologia, pelo IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, procurador do Trabalho do Rio de Janeiro. Em seguida, passamos a palavra a ele, até para termos tempo que o professor tem uma viagem marcada aí. Obrigado. Muito obrigado, doutor Afonso. É com imenso prazer que eu estou aqui, atendi a esse convocamento aqui, esse convite, que foi, na verdade, uma chamada a que venha juntar forças com os advogados trabalhistas do Rio Grande do Sul nesse momento que nós passamos tão difícil. Então, é com muita honra que eu estou aqui para tratar justamente de um tema que eu reputo muito bom de se tratar neste exato momento, porque nós deixamos um pouco a questão de defesa, ficamos na defesa, na retranca, e passamos nesse momento para o ataque. Então, neste momento em que a gente fica dando palestra, dando aula sobre reforma trabalhista, e nesse momento poder falar sobre o direito do trabalho no século XXI, como ele pode se rearranjar, isso é, de certa forma, um alívio, traz um alívio a essa angústia que nós temos sofrido com esses tempos tão difíceis. Então, é muito importante, é um prazer, não só uma honra estar aqui, como um prazer também discutir essa questão com todos vocês. Bom, a minha fala vai ser um pouco um complemento
da fala e um cruzamento também. Nós, às vezes, vamos até falar a mesma coisa, um entrelaçamento, mas vai ficar interessante, eu acho que todos podem achar isso. Bom, eu vim falar sobre o direito do trabalho no século XXI, e nisso a gente já pode prever, e aqui eu vou dar um spoiler da minha fala, nós já podemos falar de uma possibilidade ou uma necessidade de alguns redesenhos no direito do trabalho. Sejam redesenhos normativos, ou seja, as funções que o direito do trabalho deverá ter no século XXI, ou também um redesenho conceitual do direito do trabalho, ou seja, nós utilizarmos conceitos e instrumentos novos para tratar desse trabalho do século XXI, e também um redesenho empírico, aquele campo onde o direito do trabalho vai atuar. Então, de repente, nós temos que fazer esse redesenho, e essa questão de para quem é o direito do trabalho é extremamente importante. Então, a pergunta que fica, eu já coloco aqui de início, a gente vai tratar justamente sobre isso, será que essas trabalhadoras da Avon e da Natura não deveriam estar no alvo do direito do trabalho? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Nós também não teríamos que perguntar também que esses trabalhadores da multidão, que a professora Ludmila falou aqui, eles não deveriam estar incluídos de alguma forma no direito do trabalho? Então, nós temos que fazer a pergunta da necessidade do redesenho nessas três áreas. Para as funções do direito do trabalho, para que o direito do trabalho, nós temos que fazer a pergunta como o direito do trabalho vai atuar, ou seja, os seus conceitos e os seus instrumentos, e também esse redesenho empírico. Qual que é o campo de atuação do direito do trabalho? Para nós podermos responder a isso tudo, nós temos que, em primeiro lugar, questionar o que é o trabalho no século XXI. Mas, para a gente falar o que é o trabalho no século XXI, de repente nós deveríamos fazer uma pergunta prévia. O que é trabalho? A professora Maria Cecília aqui falou sobre o cuidado. Cuidado não é trabalho? Cuidado não é trabalho? Nós deveríamos pensar mais. Nós que estamos todos aqui nesta palestra, nós não estamos trabalhando? Se nós ampliarmos um pouquinho mais isso, nós não falaríamos, como a professora Ludmila falou, quando nós estamos nas redes sociais e nós estamos lá inserindo dados que vão ser utilizados no mercado por essas empresas que dominam as redes sociais, as pessoas não estão trabalhando? Então, de repente, nós temos que passar e dar alguns passos atrás para tentarmos responder o que é trabalho. Olha, eu não vou querer tratar nisso agora, mas deixo aqui somente essa pulguinha atrás da orelha, essa necessidade desse redesenho de entender o que é o trabalho. O que eu penso, e desse ponto, só para vocês puderem pensar um pouquinho, o que acontece é que cada vez em que se vai ao centro da produção, mais nós entendemos no senso comum que é trabalho. Quanto mais isso em círculos vai se afastando do centro da produção, menos no senso comum nós entendemos que é trabalho. Isso é uma construção ideológica, isso é uma construção feita para valorizar ou para conseguir construir um determinado tipo de sociedade, mas nós acho que devemos repensar essa forma de construção. Então, o que eu chego e pretendo discutir primeiramente com todos vocês é um pouco a construção do trabalho neste momento. Eu acho que não era isso, mas já vamos para isso. Eu tirei aqui. Então, o seguinte, a ideia é para cortar um pouco o caminho, só para construir, para nós entendermos como que é feito e como é que é construída
como que é construído o trabalho neste momento, nós devemos pensar como que ele veio a ser construído. Bom, o direito do trabalho, a gente encurtando um tanto a história, nós podemos pegar o trabalho no século XIX, século XX, no que aquilo que se chamou de Revolução Industrial, ou Primeira Revolução Industrial, em que foi necessário que trabalhadores eles fossem organizados em estilo mais ou menos militar, em uma disciplina, para poder dar conta de um trabalho feito em uma produção em massa, de uma organização em massa de trabalhadores. Com isso, surgiu a ideia de se construir aquilo que se denomina posteriormente de trabalho subordinado. Inicialmente chamado de trabalho livre. Era um trabalho livre de trabalhadores que se engajavam em uma determinada atividade econômica e recebiam a partir daquela... as pessoas se colocavam à disposição para a atividade econômica e, a partir desse momento, recebiam em contrapartida o salário. O que aconteceu foi que, em determinado momento, o que aconteceu foi que isso não se sustentou. Isso não se sustentou porque esse trabalho livre é como um contrato que poderia ser realizado de forma livre entre pessoas que seriam livres o suficiente para negociar o conteúdo desse contrato, se mostrou completamente inadequado. Por quê? Por uma questão que o Max Polanyi, o Karl Polanyi, ele vai dizer que isso é da própria constituição do capitalismo, porque para o capitalismo existir, ele constrói, ele configura, ele cria como ficção 3 mercadorias que não existem na realidade, mas que são essenciais para o funcionamento do capitalismo. Essas 3 mercadorias, elas são a terra, o dinheiro e o trabalho. Essas 3 mercadorias, elas não existem. Não existe terra. O que existe são recursos naturais dentro desse planeta. Não existe o dinheiro. O dinheiro é uma ficção jurídica, é uma convenção criada. O trabalho também não existe. O que existe é pessoas que trabalham. Isso existe. Trabalho não existe. Mas essas 3 coisas, essas 3 mercadorias fictícias, elas foram criadas pelo capitalismo, pelo direito capitalista, justamente para poder existir o capitalismo. Então, neste momento, nós verificamos que o direito do trabalho ele é construído, ele existe, da mesma forma pela qual existe o direito financeiro e da mesma causa que existe o direito ambiental. São 3 direitos que não têm nada de revolucionários. São 3 direitos conservadores, porque eles, ao mesmo tempo, eles permitem a exploração, legitimando pela limitação. Então, ao mesmo tempo que eles limitam, e todos esses limitam, o direito ambiental, ele não é um direito que proíbe a exploração da natureza. Muito pelo contrário, ele autoriza a exploração da natureza, dos recursos naturais, até um determinado limite. Para quê? Para que seja sustentável a própria exploração. Daí surge, então, o direito ambiental. A mesma coisa, o direito e a regulação dos mercados financeiros. Ela deve existir, por quê? Porque tem que ser regulado, porque senão não se sustenta. Mercado financeiro desregulado dá o que deu em 2008, dá o que deu na moeda, que chamam aí virtual, que se chama Bitcoin, que ela não pode ser utilizada como moeda porque ela é desregulada. Ela não dá a segurança possível para a existência do capitalismo. Da mesma forma, o trabalho. O trabalho nunca poderá ser desregulado porque essa mercadoria ela é fictícia, ela é o ser humano. E pela existência, por natureza, de um desequilíbrio, aquela parte que tem mais poder na relação, ela vai ultraexplorar e, no fim, ao fim e ao cabo, destruir com esse recurso que se chama seres humanos que trabalham. Então, eu só quis dizer para vocês que está na própria construção do capitalismo a existência desses limites. O que nós estamos percebendo neste momento é que estão testando esses limites. Principalmente, a gente pode dizer que eles estão
extrapolando os limites de sustentabilidade. Com isso, eu quero dizer para vocês que nessa visão que eu estou pretendendo dar aqui, que é uma visão larga, ao fim e ao cabo, esses limites deverão ser colocados. Isso que eu quero dizer para vocês, que não nos desesperemos com este momento, mas sim que nós observemos como está a construção da sociedade e do trabalho no século XXI, para que estejamos preparados, que quando percebermos que esses limites foram extrapolados há algum tempo, que nós consigamos trazê-los de volta numa reconstrução desse direito do trabalho, que é conservador. Não nos enganemos, não é revolucionário, mas justamente por ser conservador, ele protege a vida aqui na Terra. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Então, como eu disse para vocês, no começo do século XX, o que ocorreu foi uma necessidade do próprio capitalismo de se organizar no trabalho chamado trabalho subordinado, e surge o trabalho subordinado, e daí o direito do trabalho justamente para fazer essa regulação. Quando ele surge, ele se retira uma fotografia do trabalho neste momento, e o que se percebe? Aquele trabalhador que se engaja nessa produção própria da Revolução Industrial, ele tem uma característica muito interessante, que é a característica da subordinação. Então, a subordinação, ela nada mais é do que uma fotografia tirada de determinado trabalhador no século XX. Que essa fotografia, obviamente, ela vai ser diferente se nós tirarmos uma fotografia do trabalhador no século XXI. Vai ser diferente. Por quê? Porque a sociedade muda, as coisas mudam. Se nós tirássemos uma foto de um táxi no século XIX, o que nós teríamos? Nós teríamos uma carroça com uma pessoa em cima da carroça e dirigindo os cavalos para algum lugar. Hoje, nós não reconheceríamos isso como um táxi. Se nós mostrarmos essa fotografia para alguma criança, ela nunca vai dizer que aquilo é um táxi, porque ela vai entender que o automóvel do século XXI, com uma pessoa ali dentro, por enquanto com uma pessoa ali dentro, né? Esse é um táxi, né? Isso é um táxi. Bom, por que eu estou falando isso? Porque se nós olharmos e tentarmos olhar o trabalhador alvo, ou que deve ser alvo do direito do trabalho no século XXI, nós temos que, se observarmos essa fotografia do século XIX, nós não vamos reconhecê-lo, ou podemos não reconhecê-lo. Então, qual que é a minha função aqui que eu pretendo trazer para vocês hoje? É tentar dar essa fotografia desse trabalhador no século XXI. Mais ou menos o que a professora Ludmila nos falou. Mas então, essa subordinação, esse controle realizado de forma pessoal de uma pessoa, que é um supervisor, que vai observar que aquela pessoa está trabalhando, vai ter uma hora para entrar, no apito da fábrica, às 9 da manhã, e a fábrica vai fechar a porta, e depois essa porta só vai abrir às 18 horas da tarde, isso é uma fotografia do século XIX. Isso é uma fotografia do século XX, mas isso não é uma fotografia plenamente adequada para o século XXI. Ainda existe, como disse a professora Ludmila, é tudo imbricado, né? Então, os modos de produzir essas estruturações da produção, elas não se dão de forma pura e completa de um determinado modo, elas vão se imbricando. Então, nós vamos encontrar fábricas no século XXI dessa forma. Nós temos plantas fabris que fazem esses aparelhos da Apple na China, que em uma só planta fabril nós temos 400 mil trabalhadores em disciplina fabril. Mas nós vamos observar que pela sociedade se esparrama esses modos novos de trabalhar. Esse teletrabalho, nos escritórios não tem hora para entrar, não tem hora para sair, porque o controle é realizado por metas. Então, nada mais ultrapassado para descobrir esse trabalhador do século XXI, ou para, se nós pensarmos uma subordinação no século XXI, do que nós ouvimos sempre em sala de audiência. Você tem hora para entrar? Você tem hora para sair? Você vai no médico o dia que você quiser? Você resolve seus problemas no dia que você quiser?
não são as perguntas que são feitas? Isso é nada mais ultrapassado e inadequado. Daqui a pouco não vai ter nenhum considerado empregado se nós continuarmos realizando esse tipo de pergunta. Como disse aqui a professora Ludmila, o trabalhador intermitente é empregado e ele trabalha sob demanda. Então, se nós continuarmos usando os conceitos e instrumentos do século XX e século XIX, daqui a pouco o direito do trabalho está esvaziado. O direito do trabalho vai permanecer, só que ele vai estar esvaziado de conteúdo. Não vai ter mais, não vai ser direcionado mais a ninguém. Então, por isso que é importante, e eu tento trazer para vocês, que hoje em dia, a forma ideal tipo, ou seja, não é aquela que existe em todos os lugares de forma pura, mas como ideia forte que vai direcionar a organização do trabalho, é naquela forma que se chama controle por programação. Então, a partir de uma teoria do professor francês Alain Soupiot, que nessa obra, A Governança pelos Números, a gente verifica, a partir da análise que ele faz, que o homem que trabalha, esse controle sobre ele vem se modificando do homem ligado a uma máquina fixa, um relógio, esse modelo do relógio, que é modificado pelo modelo da cibernética. Isso nos traz um monte de ideias, um monte de exemplos de como que é o direito do trabalho no século XXI. Para se ter uma ideia, o modelo do relógio é justamente esse modelo que às 9 horas da manhã está todo mundo no trabalho ao mesmo tempo. Às 18 horas, todo mundo sai ao mesmo tempo. O modelo da cibernética, não, ele é outro. É um modelo um modelo que existem várias dimensões ao mesmo tempo. Então, se nós pegarmos todo mundo aí o WhatsApp, nós vamos ver que cada WhatsApp de vocês existem várias mensagens que chegam ao mesmo tempo em vários grupos e várias mensagens particulares. Esse é o tempo da cibernética. O tempo da cibernética, ele é múltiplo, eles são várias dimensões e eles acontecem na mesma hora. Só que os seres humanos, eles vivem no tempo biológico. O que acontece nesse momento? Nós vamos pegar o WhatsApp no momento em que nós tivermos tempo para isso, nós vamos dar conta de todas essas mensagens. Então, ao dar conta de todas essas mensagens que chegam no tempo da cibernética, nós vamos, então, trabalhar e atender o objetivo. Então, essa que é a ideia entre o tempo do relógio e o tempo da cibernética. No tempo do relógio, se controla de uma maneira mais fixa e mais firme, enquanto que no tempo da cibernética, tem uma fluidez maior, uma flexibilidade maior nesse controle. Então, o que acontece quando é no tempo da cibernética? E é interessante notar, o que é cibernética? Cibernética vem do grego, que significa controle. Nada mais é a cibernética de um controle maior, muito maior sobre a vida das pessoas, né? O professor Afonso estava falando aqui, né, recentemente, é justamente isso. Nós estamos sendo controlados pela cibernética o tempo inteiro. Mas é interessante, então, não teria muito tempo para aprofundar, mas na organização do trabalho, nós passamos da imagem do homem-máquina, do Charles Chaplin, para o homem programável do Black Mirror, em 1984. Então, isso quer dizer que esse homem, que era um acessório da máquina, o Charles Chaplin, nessa crítica que ele faz no tempos modernos, ai caramba, bagunçou o coreto. Bom, infelizmente não vai dar para falar, para mostrar. O que eu mostraria ali nas fotos, me desculpe, olha a cibernética atrapalhando, né? Tá vendo que a gente não tem o controle, a gente é controlado, ele quis ir para outra coisa e fomos para outra coisa. Mas a ideia, então, que eu queria mostrar para vocês era, em 1984, o livro do George Orwell, e também mostrar um pouco sobre o Black Mirror. O mundo do Black Mirror e o mundo do 1984 de George Orwell é o mundo do controle da cibernética, em que os trabalhadores não são mais esses homens ligados à máquina dura e rígida.
e com tempo rígido, mas eles são flexíveis, eles são trabalhadores que são inseridos dentro de uma massa, uma multidão de trabalhadores controlados pela eletrônica, pela cibernética, pela telemática, inclusive sem saber às vezes que estão sendo controlados. Então esses trabalhadores do mundo atual, 1984, do mundo do Black Mirror, principalmente num episódio que se chama 15 milhões de méritos, e também no outro episódio que se chama Nosedive, ou Queda Livre, em que esses trabalhadores eles são controlados o tempo inteiro por meio de notas, de avaliações, como diz a professora Ludmila. É importante notar também que esse controle por programação, ele não é somente de plataformas digitais de trabalho. Se nós percebemos, ele vem se espraiando e indo para o mundo analógico, o mundo biológico. Se a gente está falando no telefone, num telemarketing, a pessoa pede, pelo amor de Deus, você fique ao final e me dê uma nota. Sabe por quê? Porque todos nós estamos substituindo os supervisores. Não existem mais supervisores. Os supervisores somos nós. Os prepostos de controle, hoje em dia, somos nós. Isso está indo para o mundo das lojas físicas. Se vocês perceberem, vem aumentando cada vez mais aqueles totens ao final que pede para você avaliar o que foi o atendimento e dar a nota. Ou seja, ele está terceirizando, as empresas estão terceirizando para a gente esse controle que antes era feito diretamente por um preposto dela. Isso é extremamente importante. Então, como disse a professora Ludmila, estou te citando dessa, né? O que acontece? É porque é difícil falar depois da professora Ludmila com todo o conhecimento que ela vem estudando justamente sobre esse aspecto, que eu também estudo. Mas a questão da Uber, por que a Uber é tão importante? Porque ela, idealmente, ela faz parte, ela é um símbolo desse novo tipo de organização do trabalho. Como bem disse a professora Ludmila, não é o Uber, é a Uber, porque o Uber faz-nos crer que é somente um aplicativo que é instalado no nosso celular, mas que não é isso. A Uber é uma empresa com bilhões de dólares de capital e que, inclusive, vem sofrendo prejuízo ano atrás ano de bilhões de dólares, que, na verdade, ela organiza todo um ecossistema, que ela tem clientes, que ela tem servidores, ela mantém servidores gigantescos, chamadas fazendas de servidores, em que são gigantescas, muito maior do que esse prédio da Assembleia Legislativa, toda cheia de computador, que tem que ser montados, inclusive agora no Ártico, porque tem muita energia, consome muita energia, então tem que dar dinheiro para advogado, para lobista, para tudo. Então, se nós montássemos um aplicativo e quiséssemos concorrer com a Uber, nós quebraríamos em 2 dias. Por quê? Porque ela é mais do que um aplicativo. Ela é uma ideia. E é uma ideia de quê? De organizar trabalhadores para realizar a sua atividade econômica. Qual a atividade econômica da Uber? Ela fala que é uma atividade, que é uma empresa de tecnologia. Mas não há nada mais falso do que isso. A atividade dela, econômica principal, atualmente, é transporte de passageiros. Ela se utiliza de um aplicativo, de uma tecnologia, para realizar a gestão de pessoas, que é a sua maior tecnologia. A maior tecnologia utilizada pela Uber é a ideia do controle de pessoas, que só é possível por meio do avanço tecnológico que essa empresa tem. Então, ela é uma empresa que usa tecnologia? Sim, como todas as empresas usam tecnologia. O que acontece com ela é que ela usa uma tecnologia de ponta para realizar um trabalho. E esse fetiche da tecnologia que nós temos nos cega para a sua real natureza. Qual que é a real natureza dela? É o transporte de passageiros. Esse é o fim. E ela controla todo o ecossistema. Ela controla o preço, ela controla o número de trabalhadores, como nós vamos ver como aqui, e ela, inclusive, impõe o preço. Bom, ultrapassando... Olha, voltou aqui para o Charlie Chaplin. Está vendo que não tem controle nenhum? Isso aqui é o 1984, versão de 1950. O que está anacrônico aí nessa foto?
O que vocês acham que está anacrônico? Tem algumas coisas anacrônicas e algumas coisas muito similares ao nosso mundo. O supervisor. Aquele supervisor que está ali controlando, ele não existe mais. Ele foi substituído por meios telemáticos de controle. Qual outra coisa que é bem diferente? Hoje em dia não precisa mais desses postos de trabalho tão grandes, com esses computadores tão grandes. Hoje pode ser pelo celular. E mais, eles não precisam estar concentrados no mesmo local. Eles podem estar esparramados por todo o mundo. Esse aqui é o Black Mirror no episódio 15 milhões de méritos, em que pessoas ficam trabalhando o tempo inteiro e só vivem para trabalhar e não conseguem ver um sentido no seu trabalho. Eles produzem, eles movem a energia nessas bicicletas ergométricas, eles ficam atuando em rede social o tempo inteiro e dando notas, eles são obrigados a isso. Esse é um mundo desenhado do Black Mirror, que não tem nada de futurístico, é praticamente o nosso mundo atual. Isso é uma 1984, versão lá do início do século XXI, em que já se aparece o Big Brother fiscalizando por tela. O que tem de anacrônico? É o tamanho dessa tela, né? Hoje nós somos controlados por aparelhos realmente minúsculos. E esse aqui é o episódio do Black Mirror que se chama Nosedive, em que as pessoas se relacionam dando nota umas para elas. Isso já existe, esse controle social já existe na China, as pessoas se dão nota o tempo inteiro e você restringe direitos a partir de notas ruins dadas pelos cidadãos uns aos outros. Se a gente achar que a gente está muito longe disso daqui, é só vocês pensarem o que é o Serasa e o que é o SPC. Bom, então a gente muda o modelo antigo pelo modelo novo, em que há uma substituição da subordinação, como esse controle direto que a gente verifica e que a gente imagina, e pelo qual foi construído o nosso direito do trabalho, pelo controle por programação, que é um controle por metas e avaliações internalizadas. Ou seja, são notas que são dadas para esses trabalhadores e esses trabalhadores internalizam o comportamento que se deve ter para obter aquela nota. Chega um momento, e vai chegar em um momento, em que os trabalhadores da Uber, eles não necessitam mais desse controle da nota. Por quê? Porque já está tão internalizado o modo que deve proceder para atingir a nota, que eles atuam isso de maneira automática. É muito interessante isso, porque eu faço uma pesquisa empírica com motoristas da Uber, Cabify, 99, e o que acontece é, quanto mais tempo os trabalhadores estão, tem uma pergunta que eu faço para eles, que é a seguinte, você se preocupa com as notas que os clientes lhe dão? Se os trabalhadores eles têm pouco tempo de Uber, eles dizem que se preocupam bastante. Se eles têm muito tempo, eles já dizem que não se preocupam com as notas. Sabe por quê? Porque foi internalizado o comportamento. Eles sabem o que fazer, então eles nem se preocupam mais, mas eles nem conseguem ver que eles realizam um comportamento que foi desenhado não por eles, mas que foi desenhado pela empresa para a qual eles trabalham. Bom, então, no regime antigo nós temos o tempo à disposição, a pessoa coloca um tempo à disposição a partir da empresa, e naquele momento a empresa utiliza da forma que lhe aprouver, e o regime novo é um comando ou direção por objetivos. Você restitui-se, pelo menos em parte, ou pelo menos aparentemente, uma certa esfera de autonomia, mas é uma liberdade programada, porque essa pessoa ela trabalha de forma livre, mas como estão internalizados os comandos, ela vai realizar aquele comando que foi pré-determinado. Então, você dá a liberdade, mas como que ela é programada, o que acontece é que ela é retirada no momento imediato. Ela é dada, mas ela é retirada. Porque se a pessoa pode realizar qualquer tipo de comportamento e não tem ninguém dizendo para ela atuar de determinada forma, no momento em que ela não atuar da forma programada, o que acontece é que ela é excluída. Simplesmente ela não tem como mais trabalhar
para a Uber, por exemplo, ou qualquer outra empresa que atua com programação por algoritmos. Então, a forma de controle é o algoritmo, é uma programação. São inputs que são dados à espera de outputs, que vêm na forma de recompensas, que podem ser chamadas de carrots, ou também punições, que é chamadas de stick. Então, as carrots são as bonificações ou prêmios. Então, isso não é somente da Uber. Se vocês forem perceber em grandes empresas, boa parte da remuneração dos trabalhadores atualmente vem na forma de prêmio. Eles vêm na forma de prêmio não somente para tentar excluir da natureza de remuneração, para atingir outros direitos trabalhistas, mas também numa forma de controle. Ou seja, se os trabalhadores não atingirem as metas traçadas pela empresa, eles não recebem boa parte da sua remuneração. Os sticks, também chamados de porretes, eles têm que acontecer e eles acontecem também. Então, por exemplo, na Uber, se aquele trabalhador ele não atende mais de 3 chamadas, ele é suspenso. Na Cabify, se a nota dele cai ou acontece alguma coisa, ele é suspenso e ele tem que passar por um retreinamento dentro da Cabify. Então, o que acontece? Há suspensões. Se der um problema de algum motorista com um passageiro, a Uber, ela é uma empresa que abre um tribunal em que ela é a julgadora soberana, em que ela vai ouvir um e outro e vai decidir quem está com a razão ou não. Então, ela faz suspensões e faz exclusões, que nada mais são do que dispensa de trabalhadores. Então, o que nós verificamos é que um dos objetivos dessa nova organização do trabalho é a mobilização total, é a supressão do tempo biológico pelo tempo infinito da cibernética, desse controle cibernético. Você tem uma supressão do espaço territorial, modificado pelo espaço multidimensional da cibernética. Atualmente, verificando um pouco aquele 1984, que tem várias pessoas parecendo um escritório ou um telemarketing, isso está para ser extinto. Por quê? Porque atualmente, inclusive nos Estados Unidos está vindo forte, no Brasil tem algumas sementinhas, o trabalho de telemarketing é realizado por pessoas dentro das suas próprias casas, sendo que atendem de manhã o telemarketing da Vivo, à tarde da TAM e à noite pode ser das lojas americanas. O que acontece essas pessoas vão trabalhar no tempo, como é a multidão trabalhando, as empresas vão se utilizando e substituindo esses trabalhadores uns pelos outros. O que acontece? Geralmente, quem está no teletrabalho hoje nos Estados Unidos, por meio de plataformas digitais, são mulheres. Mulheres que ficam em casa e vão trabalhar e recebem somente no tempo que trabalham sob demanda e com nenhuma proteção trabalhista. Então, você tem essa supressão do espaço territorial, que você joga isso no espaço da cibernética e pode ser realizado o trabalho de qualquer forma, em qualquer lugar, com todos os problemas e prejuízos que isso pode ocorrer. Conforme a professora Ludmila falou, né, o teletrabalho ele foi regulamentado para realizar uma proteção do empresário, que coloca o trabalhador em teletrabalho. Mas não foi pensado na proteção do trabalhador que está em teletrabalho, seu posto de trabalho, seu descanso, como é que vai ser organizado, o nível de pressão que é realizado sobre esses trabalhadores, o controle da cibernética que sabe quanto tempo essa pessoa foi para o banheiro e deixou de atender ali, quanto tempo ele demorou em cada ligação, ou seja, um controle exacerbado e completo. Né, professora Maria Cecília, estava falando justamente desse trabalho das mulheres que são realizadas no atendimento de telemarketing em casa. E esse modelo realizado pela tecnologia atual pode vir a substituir esses custosos centros de telemarketing que todos os trabalhadores vão estar ao mesmo tempo. Então, o que acontece nessa mobilização total é a internalização no espírito dos trabalhadores da necessidade de mobilização total. Na entrevista com esses trabalhadores da Uber, eles chegam e falam, olha, eu posso trabalhar a hora que eu quero, mas eu
pego às 6 da manhã, porque eu sei que às 6 da manhã vai ter mais clientes. E eu vou e trabalho. Olha, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, mas se eu não trabalhar 12, 14 horas por dia, eu não tenho como sobreviver. Eles chegam e falam para mim, olha, eu poderia ficar o final de semana em casa, mas eu não fico no domingo em casa, porque é o melhor dia para trabalhar. Olha que interessante, está internalizado no espírito dos trabalhadores a necessidade da mobilização total, que é realizada pelo quê? Eles não sabem disso, mas nós sabemos, porque a gente, lá no Ministério Público do Trabalho, nós temos um inquérito da Uber e a gente entrevistou o gerente e ele falou para a gente, olha, se um trabalhador trabalhar 44 horas semanais, está previsto que ele vai receber 1,2 salário mínimo. Não tem como correr do algoritmo, já é pensado tudo. Então a pessoa pode dar o duro que quiser, pode tentar ser esperto quanto que vai ser, e não vai conseguir, porque o que ele vai conseguir, já está previsto no algoritmo, é receber 1,2 salário mínimo. Então o que acontece? Está internalizado, aí eu tenho que sair. Não adianta nada eu pegar num período e querer trabalhar do meio-dia às 18 horas, 18 horas eu vou assistir novela e tomar a minha canja lá em casa, né? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o algoritmo não deixa que isso aconteça. E internaliza neles, porque aquela questão, lembra aquela questão da água e da balinha? Não está escrito em lugar nenhum mandando eles terem água e bala. Só que a Uber disse, pessoas que tiram boas notas, têm água e têm bala no seu carro. O que o trabalhador vai fazer? Vou botar água e botar bala. A Cabify, inclusive, dá água para os trabalhadores, né? Eles vão lá, buscam a água e eles dão a água, escrito Cabify e tudo. O que acontece? Isso nada mais é do que um controle. É o Charlie Chaplin? Em outra forma, sim, ele vai ser manuseado. É um controle, é uma ilusão. Não existe empresa que vai utilizar trabalhadores sem ter um tipo de controle. Ela tem que ter um tipo de controle. Esse ideal tipo da Uber também dizer que não precisa de trabalhadores, isso é uma mentira, é uma falácia. Ela fala dos carros automáticos que substituirão esses motoristas e os táxis serão todos autônomos. Sabe por que elas falam isso? Para colocar na mente de todos e cada um que os trabalhadores são substituíveis por máquinas, que ela não precisa desses trabalhadores e que aceitem as migalhas que lhes são oferecidas. É por isso que faz. Não vai existir carro automático guiando as pessoas nos próximos 100 anos. Não há condições disso acontecer. O que acontece? Ela fala isso para tentar trazer um ar de descartabilidade. Ela fala que não tem nenhum empregado. Só que se você considerar esses trabalhadores que trabalham para ela, fazendo viagens, levando pessoas, só nos Estados Unidos vai ser considerado, ela vai ter 1 milhão de empregados e ela vai ser a maior empregadora dos Estados Unidos. Só isso. A outra que fala isso, a Apple, ela chega e fala que não tem empregado, porque ela é alta tecnologia e que manda trabalhadores, toda a sua produção é feita na Ásia, e é feita mesmo, mas sem realizar a produção, sabem quantos trabalhadores trabalham, são empregados tempo integral da Apple? 260 mil pessoas. A Amazon, que também fala que faz tudo pelo computador, sabem quantos empregados a Amazon tem? Isso sem contar os trabalhadores precarizados que ela tem por todo o mundo. A Amazon tem 650 mil empregados. Então, é uma mentira, é só uma tentativa de construção ideológica de uma ideia de que os trabalhadores são substituíveis a qualquer hora, a qualquer momento. Bom, eu já extrapolei aqui muito. O que eu quis dizer aqui com tudo isso para vocês é que a subordinação, como nós lemos nos livros de direito do trabalho, nos manuais, ela já não é mais adequada, porque o modo de controle mudou. Continua sendo subordinação, como bem previu o parágrafo único do artigo 6º da CLT, na alteração de 2011, atualizou, que nem precisava, porque desde 1943 já se fala que o controle realizado no trabalho à distância
no trabalho à distância se equivale ao controle pessoal. Isso existe desde 1943. O que se modificou? O controle telemático. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo readequações do desenho normativo, do desenho conceitual, do desenho empírico. Para quê? Para uma reconstrução do direito do trabalho, tanto em relação às suas funções, ou seja, nós temos que adequar a proteção da pessoa humana no trabalho, mas também temos que adequar o trabalho à pessoa humana. Ninguém pensa nisso. O trabalho, ele tem que se humanizar. Ele não pode ser um trabalho somente para a produção. Um redesenho conceitual. Então, nós temos que adequar o conceito da subordinação para o conceito do controle. Esse conceito do controle que prescinde de perguntar que hora que a pessoa entrou e que hora que ela saiu do trabalho. Nós temos que fazer também um redesenho empírico para conseguir agregar todas as pessoas que realizam um trabalho que beneficia toda a sociedade. E não somente aquele no centro para a produção. O direito do trabalho é uma técnica de humanização da técnica. Ou seja, nós temos que voltar o direito do trabalho para humanizar todas as pessoas que trabalham, tanto em relação à proteção da pessoa no trabalho, mas para a adequação do trabalho à pessoa. E atingir também não só um nicho muito pequeno que está virando desses protegidos e privilegiados do emprego, mas nós entendermos que emprego é a utilização da pessoa humana para uma atividade econômica, e com esse conceito abrangido, nós protegermos toda pessoa que trabalha. Eu sei que parece utópico dizer isso nesse momento tão difícil da nossa vida, mas é o que a gente constrói a partir de verificar num quadro mais amplo. Só digo uma coisa para vocês: não passarão. Muito obrigado. Bom, com essa segunda parte do painel concluída, me avisaram que não se poderia abrir a perguntas da plateia em razão do pouco espaço de tempo que nós temos. Mas eu acho que nós vamos conseguir uma coisa. Quem tiver alguma pergunta, que coloque, que faça o seu questionamento, põe o seu e-mail e a quem dirigido. E eu vou passar esse pedido de esclarecimento para o painelista e ele com certeza vai nos dar a resposta. Passamos a seguida ao nosso debatedor, Dr. Álvaro Klein, vice-presidente da JET, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pelo IDC de Porto Alegre. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de iniciar aqui o debate fazendo uma referência de agradecimento ao nosso presidente João Vicente, que ultrapassa um pouco a questão daquela brilhante composição da mesa só por mulheres, do protagonismo das mulheres no nosso congresso, também para o desprendimento que teve o nosso presidente João ao compartilhar conosco na formação desse congresso com uma matéria ou com um tema tão abrangente e tão necessário, como disse o professor Rodrigo, de trazer não apenas os elementos de resistência, mas trazer esse debate, porque nós precisamos, a partir daquilo que se analisa, da fala da professora Ludmila e da fala do professor Rodrigo, adequar e trazer os direitos sociais para esta realidade. Disse a professora Ludmila, e em outras palavras disse o professor Rodrigo, que as ferramentas do capitalismo vêm do taylorismo, do fordismo, do toyotismo, entre esses, com a especialização com just-in-time, Kanban e outras ferramentas que também foram se aprimorando. E aí eu sem pedir autorização para a professora Ludmila, eu digo que tem um outro momento de ferramentas do capitalismo que eu ouço chamar do momento sem maquiagem, em alusão e homenagem ao brilhante livro da professora Ludmila, que traz a realidade das vendedoras de cosméticos e perfumes da Avon. Ela fala da Natura, mas ela traz desde lá da Avon e de outros tantos catálogos, Hermes e outros que permeiam aí, ou permearam as nossas relações, Tupperware, né, também tem, né, que chega hoje também com atualizações nesse tipo de trabalho com geração de renda
na Mary Kay. E a Mary Kay já é um sistema de prestação de serviço, ou uma ferramenta do capitalismo moderno, que se entrelaça com a uberização. E esse momento da uberização, não por outro motivo, Dr. Rodrigo, é o senhor que está aqui nesta mesa, para fazer o passo seguinte da evolução da exploração do trabalho humano, que é a uberização. E já estamos ficando desatualizados, porque nós estamos entrando, ou já estamos dentro da uberização superatualizada na servidão por dívida, que é uma das grandes tacadas e grandes sacadas do capital e dos rentistas, né, trazendo a possibilidade do trabalho também gerar renda para os rentistas. É uma coisa cada vez mais maluca. Tudo isso acontecendo, segundo aí eu quero trazer essa contribuição do professor Rodrigo e da professora Ludmila, tudo isso acontecendo, e nós, operadores do direito, engessados na velha legislação trabalhista e na velha legislação previdenciária. Isso tudo implica ou reflete muito mais hoje na Seguridade Social, no sistema solidário da Seguridade Social. E aí o professor Rodrigo, não me lembro se foi o professor Lucélia que referiu, quando nós usamos o serviço do Uber, nós não estamos explorando o uberista, nós estamos prejudicando as nossas aposentadorias. Aí eu vou trazer a questão que vou me permitir fazer para os dois, é de qual a ferramenta, ou como, Dr. Rodrigo e doutora Ludmila, nós vamos usar todo este conhecimento que foi construído na Academia de Administração, de Economia, de Ciências Contábeis, que redundou nas engenharias, que redundou nessas formas de exploração do trabalho humano. Como nós vamos trazer tudo isso e fazer com que essas experiências reflitam numa verdadeira atualização do direito do trabalho, ou diria mais, numa verdadeira atualização dos direitos sociais para as realidades nossas aqui do Brasil. Esse é o meu questionamento. Quer responder primeiro? Quem que vai responder? Eu? Tudo bem, então vamos. Então, eu acredito que é uma excelente pergunta, porque ela realmente ela complementa aqui a minha fala, eu acho. Eu acho que isso, de uma forma ou de outra, ela vai se impor. Por quê? Porque uma primeira pergunta que eu tentei demonstrar aqui justifica haver uma proteção de um ramo do direito somente para o emprego tradicional, quando a reorganização da produção está retirando desse emprego tradicional grande parte daquelas pessoas que eram alvo dessa proteção? Então, eu acredito que isso, se bem entendi a pergunta, vai se dar em um momento em que todos nós percebemos essa necessidade de ampliação do nosso escopo. Isso deve ser feito por quem? Deve ser feito por nós, de início. Todos nós que mexemos com esse direito do trabalho, que vivemos desse direito do trabalho, nós temos que começar a movimentar as ideias e nos atualizarmos por uma proteção, porque se não o fizermos, nós nos tornaremos completamente descartáveis. Eu acho que isso vai se impor e nós temos que pensar nisso para ontem. Nós temos que começar essa reconstrução do direito do trabalho para ontem. Nós temos que ter uma nova visão. Nós temos que pegar os manuais de direito do trabalho do século XX, agradecermos a eles por sua grande contribuição e nós vamos reconstruir um direito do trabalho humano a partir do trabalho no século XXI, para humanizar esse trabalho. Muito obrigado. Professor Ludmila.
Doutora Aura, agradeço muito aí suas palavras e essa questão tão importante. Eu vou puxar a sardinha aqui para respondê-la pela perspectiva da sociologia, né? Duas questões, até a sua pergunta me dá a oportunidade de falar uma coisa que eu acho que é importante para a gente pensar na nossa especificidade brasileira, né? Então, nós lidamos com uma dificuldade permanente, que é as nossas categorias, muitas vezes elas descrevem mais os nossos horizontes do que as nossas próprias realidades, né? Então, por exemplo, nós estamos falando numa informalização total do trabalho, nós estamos falando em uberização como essa, vamos dizer assim, eliminação dos direitos e transformação desse trabalhador num autoempreendedor de si próprio, né? Isso é a realidade de grande parte da população brasileira desde a estruturação do mercado de trabalho, né? Então, assim, eu fico pensando, essas nossas categorias do futuro, agora nós talvez estejamos sendo desafiados a enxergar e dar visibilidade a uma realidade que ela é permanentemente invisibilizada. Então, por exemplo, se você olhar hoje o que vai compor a vida de um trabalhador uberizado, de alta qualificação, rendimento, etc., num país desenvolvido, a lógica que move a vida dele, na verdade, é a lógica que sempre moveu a vida de uma mulher negra da periferia de São Paulo, por exemplo, que é o quê? Você não ter garantia de nada, você se agarrar a qualquer oportunidade que aparece, você ter uma trajetória profissional que ela não tem uma coisa retilínea pelo mercado formal e uma carreira, né? Você vai aproveitando as oportunidades que surgem na sua vida, você entra e sai do mercado formal e informal, você combina empreendimentos familiares com o trabalho formal, com mais um bico, quer dizer, essa mulher que é telemarketing de 3 empresas durante o dia todo, né? Isso é um pouco, a raiz disso é uma descrição do que é ser uma mulher periférica negra brasileira, né? Então, assim, eu fico pensando esses dias, o que a gente pode pensar com tudo isso? Como é que nós vamos dar visibilidade à nossa própria realidade nesses desafios, né? E também penso que a gente também tem que olhar para as possibilidades de resistência que estão na mão dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Quer dizer, o mundo da exploração ele também é o mundo das constituições, das formas de resistência e pequenas vitórias e grandes derrotas e assim vai, né? Essa multidão, quando ela se reconhece como multidão, ela é extremamente potente, né? Vamos imaginar, a gente viu a greve dos caminhoneiros, né? A gente falou que era patronal, tal, temos que ver isso de perto, né? Eram caminhoneiros autônomos ali, pararam o país. Os motoboys param São Paulo, né? Os motoristas Uber podem parar um país, né? O que é você saber se reconhecer como multidão? Então, é uma nova potencialidade que vem por aí. E, assim, tentando fechar mais diretamente com a sua questão, eu fico pensando, a gente fez muita crítica à reforma trabalhista do termo modernização, né? Isso incomodou demais, a modernização das relações de trabalho. De fato, é uma modernização capitalista, né? A legislação ela se adequou totalmente, numa perspectiva capitalista, ao que há de mais moderno e também mais estrutural aí na questão mais precária do mundo do trabalho, né? Então, talvez, para a gente pensar esse direito aí no século XXI, a gente tem que entender o que é uma modernização para a esquerda, né? Quais são os nossos horizontes? Nós temos, de fato, formulados o que são esses direitos do trabalho, né, numa perspectiva para o trabalhador, da justiça, da dignidade e tal. Nós estamos patinando nisso, né? Então fica esse desafio aí. Eu acho que a gente tem que pensar na nossa modernização trabalhista mesmo. Obrigada a todos aí pela atenção e pela oportunidade. Daria agora fazendo o agradecimento pela GETRA a participação da doutora Ludmila e do professor Rodrigo, um brilhante trabalho trazido, explanação sobre os temas do nosso quarto painel. Agradecemos a presença dos dois e passaríamos um mimo aqui
que eu vou ter que ter definido qual é o de um, qual o outro, para não fazer confusão. Senhora, os parabéns. Muito obrigado pela presença, professor Rodrigo. Da mesma forma, né? E dando por encerrado, então, o quinto painel, agradecimento ao amigo Klein aqui. Encerramos assim, e quem tiver alguma pergunta, alguma que me passe por... Pegue a equipe de apoio e passe por escrito que nós entregamos ao painelista para ser respondido, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e damos por concluído esse painel.